Quero cumprimentar o colega de ministério, amigo pastor Wagner, e por extensão a todos os pastores, aos moderadores que mantêm essa sala ativa todos os dias, e principalmente a você que está aqui todos os dias pela manhã, buscando o Espírito Santo, dedicando o seu tempo a começar o seu dia com a bênção do Senhor, com a unção do Espírito. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de nós aqui, os colegas da Novo Tempo, participarem. Pastor Felipe, Pastor Robson, ontem o Pastor Gilmar, e certamente a nossa equipe estará à disposição para apoiar esse ministério, as nossas mídias para divulgar o trabalho da Sala 57, que é um trabalho absolutamente incrível, e estaremos juntos com vocês sempre que for possível. Quero aproveitar esse momento, agradecer a todos pela audiência, com a Novo Tempo, a todos aqueles que estão ao nosso lado, que acompanham a nossa programação na TV, na rádio, as nossas iniciativas no mundo digital, a você que ora pelo nosso ministério, agradecer aos Anjos da Esperança, porque sustentam esse trabalho. Eu digo sempre que os Anjos da Esperança, eles ditam o ritmo de crescimento do Novo Tempo. E é graças ao apoio dos Anjos da Esperança que essa ferramenta, a esperança, ela existe. Porque com os recursos recebidos, a gente foi contratando os profissionais, aumentou o nosso time, criamos a chamada Escola Bíblica Digital, e hoje temos um grupo atendendo, e é o espaço no tempo que mais cresce, exatamente o espaço que trabalha no digital. Inauguramos um novo estúdio este ano, um grande estúdio, que é o segundo maior que nós temos, que será usado prioritariamente para produzir conteúdos para o mundo digital, para as redes sociais, as chamadas plataformas digitais, com o objetivo de trazer gente para a boca do funil da esperança. Então, você cria um projeto, uma semana de saúde emocional. Nós estamos nessa semana com NT Play Week, todas as noites, com o pastor Eduardo. Temos os projetos como Rotas Bíblicas, com o Rodrigo Silva, Mistérios de Olã, que é um outro projeto incrível, e várias outras iniciativas. Todos os projetos que a Novo Tempo tem, os conteúdos exclusivos para as plataformas digitais, o trabalho que temos, que está lá no NT Play, tem o objetivo de oferecer a esperança como uma instrutora bíblica, e por isso esse trabalho não para de crescer. Sigam orando pela Novo Tempo. Eu escolhi falar sobre o tema que o pastor Wagner falou aqui sobre o uso da tecnologia. Uma vez que estamos falando de inteligência artificial, que é algo novo, a primeira instrutora bíblica virtual do mundo, o crescimento do uso da tecnologia, o próprio exemplo da Sala 57, eu resolvi falar sobre esse tema, sobre o uso da tecnologia na pregação do Evangelho e o momento que estamos vivendo hoje na história deste mundo. Eu acredito que Mateus 24, capítulo 21, tenham sido os capítulos mais pregados, ou melhor, mais utilizados pelos pregadores desde o tempo da pandemia. Isso tem se intensificado. E quando nós vamos esses dois capítulos, nós vemos ali que todos os sinais apontados por Jesus estão acontecendo em nossos dias. Todos, sem exceção. Mas existe ali uma profecia que pode trazer dúvidas para muitas pessoas se está chegando o momento da volta de Cristo, que é o que nós encontramos em Mateus, no capítulo 24, no verso 14, quando Jesus afirma categoricamente que o evangelho do reino será pregado a todos os povos, a todas as nações, e então virá o fim. Eu quero compartilhar alguns dados com vocês que podem nos assustar. E vocês sabem, nós temos, por exemplo, a China, que é um país comunista, é proibido fazer proselitismo na China, existem igrejas cristãs, como a Igreja Adventista, mas você não pode pregar o evangelho publicamente. E lá existem 1,4 bilhão de habitantes, aproximadamente. Existem mais de 1,5 bilhão de muçulmanos, vivendo em sua grande maioria na janela 1040, que é uma área do globo terrestre, que, olhando a latitude e longitude, nós criamos essa janela que vai do sul da Europa, passando ali pela África, pela Índia, pelos países do Oriente, pela China, e vai até a ilha de Taiwan, do outro lado do mundo. E ali vivem nada mais, nada menos de que praticamente metade da população do planeta, mais de 3 bilhões e 500 milhões de pessoas. E para aqueles que não sabem, apenas 1% de cristãos, pouco mais de 1% de cristãos. Podemos destacar aqui países como a Coreia do Norte, que é o país comunista mais fechado, mais cerrado do mundo. As relações comerciais da Coreia do Norte praticamente se limitam à China e Japão.
E ali vivem 25 milhões de pessoas. E 34% seguem religiões orientais, como budismo, hinduísmo, xamanismo. Só 1% de cristãos e 65% de irreligiosos. Mas, amigos, eu não vim aqui para desanimar vocês ao trazer esses dados assustadores. Eu vim para trazer boas notícias. Eu quero que vocês abram as suas Bíblias, aqueles que puderem, no capítulo 12 do livro de Daniel. E eu destaquei aqui 3 versos que eu quero recordar com vocês. Capítulo 12 do livro do profeta Daniel, no verso 4, um verso muito conhecido por nós, muito significativo, que diz assim: E tu, porém, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Verso 8. Eu, pois, ouvi, mas não entendi, por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Em algumas traduções, como a que eu tenho aqui comigo, vocês podem observar de que no verso 4 fala que as palavras estão fechadas e cerradas até o fim do tempo. E no verso 9 fala até o tempo do fim. Talvez não seja exatamente essa tradução que diz em sua Bíblia, mas uma coisa é certa. O verso 4 fala do fim de um período profético. Ou seja, a revelação dessa profecia específica só iria ser dada ou se tornar conhecida quando o período profético terminasse. E no verso 9 diz que a revelação dessa profecia, que aconteceria quando o período profético terminasse, estaria se passando no tempo do fim. Nós sabemos que o livro de Daniel não foi fechado, não foi selado, que o verso 14 se refere, ou melhor, o verso 4, ele se refere especificamente ao verso 14 do capítulo 8 de Daniel. E nós conhecemos muito bem o que diz este verso, que até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Quando nós estudamos o livro de Daniel, Daniel diz claramente no final do capítulo que ele não entendeu a profecia, e no capítulo 12 ele pergunta novamente, e Deus diz que esta profecia, o verso 14 do capítulo 8 de Daniel, a referência a esta profecia, ela estaria fechada e a revelação só haveria quando o fim do período profético terminasse. Nós sabemos que esse texto fala de 2.300 tardes e manhãs, 2.300 dias, e que esse período profético terminou no dia 22 de outubro de 1844. Nós sabemos que após essa data foi revelado o que significava essa profecia. E nós encontramos no capítulo 10 do livro de Apocalipse, nós temos que estudar Daniel juntamente com Apocalipse, sabemos disso. Ali está o momento em que esse livrinho é aberto, né? O momento em que essa profecia é revelada. Portanto, o capítulo 10 de Apocalipse acontece em 1844, exatamente após o dia 22 de outubro. Nós sabemos que é Jesus que está ali com o livro aberto, e ali está profetizado o grande desapontamento. Guilherme Miller estudou profundamente a profecia de Daniel no capítulo 8, verso 14. Ele acertou na interpretação profética, ele acertou na data, mas errou no significado. Ele entendeu que a purificação do santuário era a purificação desta terra. E como ao estudar o ritual da purificação do santuário terrestre, que acontecia no 10º dia do 7º mês do calendário judeu, ele chegou à conclusão que em 22 de outubro o santuário seria purificado e esta terra era o santuário, a purificação do santuário à volta de Jesus. Ele errou na interpretação final. Muitas pessoas se uniram ao movimento de Miller, aguardando a volta de Jesus nessa data, e Jesus não veio. E ali no capítulo 10 do livro do Apocalipse fala do grande desapontamento. A mensagem que foi doce na boca se tornou amarga no ventre, porque Jesus não veio. Nós sabemos que a maioria daqueles que se uniram a este movimento abandonaram a fé, voltaram para suas igrejas frias e vazias, mas um pequeno grupo ficou. E eu digo aqui de que eu entendo que o desapontamento, na verdade, foi uma grande sacudidura. E então, após o desapontamento, Jesus diz a João, o verso 11 do capítulo 10, importa que profetizes outra vez.
acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. O que deveria ser profetizado? Não apenas que Jesus vai voltar, mas profetizar a revelação da profecia. E o que aconteceu quando terminou esse período profético, Daniel 8,14? O santuário é purificado, mas o genuíno santuário, o verdadeiro santuário, aquele que serviu de modelo para o santuário terrestre. Jesus é entronizado no Santo dos Santos, no santuário celestial. E o que significa o fato de Jesus ser entronizado no Santo dos Santos? Começa o julgamento de Deus, no tempo do fim. Sabemos, quando nós estudamos também Apocalipse capítulo 6, ali quando nós estudamos sobre os selos, né, de que o tempo do fim começa no fim do século XVIII, início do século XIX, e aí vem esse movimento, inicia-se o julgamento de Deus, e o que acontece? A esse pequeno remanescente que ficou após o desapontamento de 1844, Deus dá uma ordem. Importa que profetizes outra vez. Profetizar o quê? Temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Anunciar não apenas que Jesus vai voltar, mas que o juízo de Deus começou. Apocalipse 10, no verso 11, é a certidão de nascimento deste movimento, o movimento adventista do sétimo dia. O que anunciar? Que Jesus voltará. Aqui, amigos, nós encontramos agora, e aqui eu quero chamar a atenção, no verso 4, quando Deus diz que as palavras seriam seladas até o fim do tempo profético, ele faz uma profecia. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência te multiplicará. Alguns dizem o conhecimento se multiplicará, o saber se multiplicará. Nós entendemos como adventistas do sétimo dia que essa profecia se aplica ao próprio conhecimento do livro de Daniel. Está corretíssimo. Mas eu quero dar uma outra interpretação. E eu vou explicar por que eu vou dar uma outra interpretação. Por que está mencionado exatamente aqui que a ciência se multiplicaria, o conhecimento se multiplicaria, o saber se multiplicaria? Jesus não fez essa declaração lá em Mateus 24, em Lucas 21, mas nós encontramos aqui. Analisem comigo. Inicia-se o tempo do fim. E após o desapontamento permanece um pequeno grupo. E esse pequeno grupo, na verdade, passou por uma sacudidura. E o que Deus fez com esse pequeno grupo? Aqueles que ficaram entendendo de que Deus não erra, de que se havia alguma coisa errada, o erro era com eles. Deus revelou, né, o que significava a profecia. Nós sabemos a Irã Edson, quando ele tem aquela visão no milharal, e ele vê Jesus no Santo dos Santos, e ele entende, então, que a purificação do santuário não era aqui a terra, era o santuário celestial. Deus, ele então une este povo, Deus revela a este povo o significado da profecia. Deus faz mais. Deus dá um dom profético a esse povo, cumprindo uma outra profecia, a do dom profético. E através do dom profético, Deus restaura no seio deste povo a verdade do sábado. Há tanto tempo oculta, e Deus faz mais. Deus une esse povo e através do dom profético, Deus diz a esse povo que haveria de cumprir o mandato de Apocalipse, capítulo 10, verso 11. Deus orienta esse povo como ele deveria se organizar. E através das orientações de Deus, esse povo, ele estabelece o Ministério de Publicações, a obra médico-missionária, a obra assistencial e tantas outras obras. Vocês querem ver como o dom profético orientou este povo no início? Nós sabemos que os pioneiros do movimento adventista vieram de igrejas congregacionalistas, como luterana, presbiteriana, igreja batista, e seria natural que, se organizarem para fazer uma igreja, adotassem um sistema congregacionalista. Mas Deus disse o quê? Não. Vocês vão adotar um outro sistema, que é o que chamamos de sistema representativo. Por quê? Porque num sistema congregacionalista, os recursos ficam ali. E Deus disse não, os recursos arrecadados, os dízimos, têm que ir para o mundo inteiro. Porque esta mensagem tem que ser pregada a quem? A todos os povos, nações, línguas e reinos. E o que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje? Mais de 60 editoras, centenas de instituições de saúde, de instituições educacionais. É a igreja mais bem distribuída e representada no globo terrestre.
E eu não vou aqui descrever mais o que se tornou este grande movimento. Mas eu quero destacar que Deus, ao dizer no tempo do fim para este povo que haveria o desenvolvimento da ciência, que o saber se multiplicaria, Deus estava dizendo a este povo algo muito especial, que lhe daria a este povo uma ferramenta para pregar o evangelho. E o pastor Wagner disse aqui qual é essa ferramenta. E a ferramenta é a tecnologia. É isso mesmo. A tecnologia será a ferramenta usada por esse povo, povo remanescente, o povo que recebeu a mensagem de pregar outra vez, que Jesus vai voltar, mas não apenas isso, que o juízo começou. Deus fez, meus amigos, irmãos aqui da sala 57, que fossem criados os rápidos meios de comunicação, como a rádio, o satélite, a TV, a telefonia móvel, a internet, para que a mensagem alcançasse todos os povos. E esta profecia foi anunciada por Ellen White, portanto, as palavras não são minhas, são palavras inspiradas por Deus através de Ellen White. Eu vou ler o texto aqui, está no livro Fundamentos da Educação Cristã, na página 509. Ouçam o que diz Ellen White, prestem atenção. A maneira pela qual Deus usa os homens nem sempre é discernida, mas ele o faz. Deus dotou os homens de talentos e capacidade inventiva, a fim de que seja efetuada a sua grande obra em nosso mundo. As invenções da mente humana parecem proceder da humanidade, mas Deus está por detrás de tudo isto. E ela afirma categoricamente: Ele, Deus, fez com que fossem inventados os rápidos meios de comunicação para o grande dia que Ele está preparando. É isto. Nós estamos aqui cumprindo na sala 57 uma profecia, usando a tecnologia para pregar o evangelho. Vejam comigo quando foram inventados os mais rápidos meios de comunicação. O telefone, 1860, no tempo do fim. Rádio, 1896, no tempo do fim. TV, 1927, no tempo do fim. O primeiro satélite foi enviado ao espaço no dia 4 de outubro de 1957 pela União Soviética, um satélite chamado Sputnik. Era uma esfera de aproximadamente 58 centímetros de diâmetro, e ela foi lançada ao espaço pesando 83 quilos para transmitir sinal de rádio através de bips, que podia ser alcançar rádios amadores com frequências de 20 a 40 megahertz, frequências pequenas. E esse pequeno satélite ficou no espaço por 22 dias até que se esgotaram as baterias. Amigos, o telefone celular, a história da primeira ligação de um aparelho celular foi realizada por um homem chamado Martin Cooper, diretor de sistema de operações da Motorola, em 1975. E o aparelho que ele usou era um tanto prosaico, porque era um aparelho que tinha 25 centímetros de comprimento, 7 de largura e pesava cerca de 1 quilo. A internet que nós estamos usando agora surgiu na década de 60 com fins militares. A primeira rede grande de extensão entrou em operação em janeiro de 1983. E como rede comercial, começou na década de 80 e popularizou-se na década de 90 com a nossa querida www, a nossa querida web. Notem, meus queridos, todas as grandes descobertas da ciência na área de comunicação aconteceram no tempo do fim. E hoje, a tecnologia tem sido e será o grande instrumento para a pregação do Evangelho. Eu falei aqui sobre os desafios de pregar na China, na Coreia do Norte, na Janela 1040. Eu quero dizer a vocês que centros de mídia como o Novo Tempo existem dezenas pelo mundo. Nós somos o maior deles, é verdade. Todos os anos nós temos um encontro mundial com aqueles que trabalham na Hope Channel. Temos o GAIN Internacional, daqueles que trabalham com a internet. O último foi na Tailândia, com mais de 700 participantes. Depois tivemos ali o encontro da Hope Channel. Existe mais de 80 afiliadas da Hope Channel. Existem centros de mídia no México, no Quênia, na África do Sul, no Canadá, Estados Unidos, Zâmbia, Tanzânia, Alemanha, Romênia, Ucrânia, Áustria, Itália, Noruega, Rússia, Índia, Líbano, China, Austrália, Coreia do Sul, Malau, Indonésia, Nova Zelândia, apenas para citar alguns. De alguma forma, existe um grupo de pessoas trabalhando com a internet, com rádio, com TV. Hoje, amigos, a igreja possui contrato com 6 satélites.
E esses 6 satélites cobrem 98% do globo terrestre. É verdade que para retransmitir um sinal de rádio, um sinal de TV, existem leis, né, que conduzem tudo isto, que orientam, que coordenam tudo isto, mas os satélites cobrem, né, 6% do globo terrestre. Os satélites onde estão os sinais da Novo Tempo cobrem todas as Américas e cobre a África e parte da Europa. Vou falar um pouquinho da Rádio Mundial Adventista, que tem alcançado praticamente toda a janela 1040, lá na ilha de Guam, do outro lado do planeta, lá no Oceano Pacífico, próximo às Filipinas, existe uma área correspondente a 2 campos de futebol. E ali tem 3 antenas imensas, cercadas por telas gigantescas. No pé daquelas antenas, potentes equipamentos de ondas curtas, que mandam a mensagem de que Cristo em breve voltará para toda a janela 1040 em mais de 34 línguas e dialetos diferentes. E a Rádio Mundial Adventista prega em mais de 100 idiomas ao redor do mundo. Hoje, a Rádio Mundial Adventista não está preocupado tanto em distribuir o seu sinal, mas em distribuir aparelhos de rádio como esse que eu tenho aqui em minhas mãos, que me foi entregue pelo pastor Doel Shaw, que foi presidente da Rádio Mundial Adventista e se aposentou. E ele me entregou esse radinho. Ele funciona a bateria, ele funciona a luz solar, e se nada disso funcionar, ainda tem uma manivela. E essa manivela gera bateria para que este rádio funcione. E a Rádio Mundial Adventista distribui milhares e milhares e milhares de radinhos como esse ao redor do planeta, onde a frequência está parametrizada para ser sintonizada na língua local onde o rádio é distribuído. Eu tenho aqui em minhas mãos um audio player que a Rádio Mundial Adventista usa. Eu vou contar uma experiência desse audio player. Quem me deu também foi o pastor Doel Shaw, há muitos anos. Eu falei aqui de pregar na Coreia do Norte, pois eu quero dizer a vocês que jovens adventistas da Coreia do Sul amarram uma cordinha nesse audio player, põem em balões de gás, e quando o vento está soprando para a Coreia do Norte, eles soltam. Centenas e centenas de audio players como esse foram distribuídos. O que tem nesse audio player que funciona aqui? A luz solar e a bateria. Toda a Bíblia, toda a Bíblia. E as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Me permita compartilhar aqui 2 experiências com vocês do que está se passando pelo mundo. O pastor Doel Shaw me contou que existem guardadores do sábado na Coreia do Norte que não podem se reunir publicamente. O pastor Ben Shon, que foi também presidente da Rádio Mundial Adventista, antes do pastor Doel Shaw, ele foi vice-presidente, se aposentou como vice-presidente da Associação Geral. Ele veio aqui assistir um Anjo em Ação, nós estávamos almoçando juntos na Novo Tempo, e ele disse que na aposentadoria ele ia se dedicar a escrever histórias de conversões da Rádio Mundial Adventista. E ele me contou história incrível, incrível, de uma jovem na Coreia do Norte que recebeu um audio player como esse. E ela começou a pregar para sua família, até que descobriram, ela fugiu para a Coreia do Sul e foi acolhida por adventistas. E ela disse, eu vou voltar. Ele disse, não volte, eu vou voltar. Ela voltou e continuou a pregar, descobriram, ela fugiu de novo. E ficou recolhida durante um tempo, até que ela disse, eu vou voltar, eu não posso ficar aqui. E eles disseram, não volte, porque a sua vida está em risco. Ela voltou, e depois de algum tempo, perderam completamente contato com esta jovem, nem a sua família, nem aquelas pessoas tinham mais contato como ela. Estava lá pregando para sua família. Não sabemos quantos adventistas vivem na Coreia do Norte, mas eles estão lá. Vou contar uma outra história para vocês, também que o pastor Ben Shon me contou. Diz que um missionário, parece que um membro da igreja, estava numa estação lá na China e estava aguardando um trem, havia ali vários camponeses ali com malas, com algumas mochilas, crianças, uma família, e eles ali conversando falaram sobre o sábado. E esse irmão adventista, esse missionário, se aproximou deles e perguntou assim, vocês guardam o sábado? E eles disseram, sim, nós guardamos o sábado. E aquele irmão falou, que bom! Eu sou adventista do sétimo dia. E vocês de que igreja são? Nós somos da igreja da Rádio Mundial Adventista.
Um grupo de camponeses que vive lá no interior da China se reuniam ouvindo com um radinho como este, a mensagem pregada a eles na língua deles em mandarim. Estavam lá todos os sábados, ouvindo a mensagem e aguardando a volta de Jesus. Se eu for falar do Novo Tempo aqui, eu não vou parar, então eu não vou dar informações para vocês. Apenas dizer que só os nossos conteúdos no YouTube foram visualizados 600 milhões de vezes o ano passado. Só o ano passado. Nós já batemos a casa de 2 milhões e 500 mil alunos matriculados na escola bíblica. E talvez alguém pense assim, mas o Brasil tem 200 e poucos milhões de habitantes, são apenas 2 milhões e meio. A Valéria é uma das alunas que foi cadastrada e ela pediu 18 cursos da Novo Tempo. Depois ela mandou as fotos do batismo com seu esposo e, através dos estudos do Novo Tempo, ela estudou a Bíblia com a mãe, com a tia, com a avó, e a família toda foi batizada, o único cadastro na escola bíblica. E uma família inteira se converteu. Nós cadastramos aproximadamente 20 mil CPFs todos os meses. São novos alunos que passaram a pedir o primeiro curso bíblico aqui com a Novo Tempo. E a audiência do Novo Tempo já é quase total da população brasileira. E se vocês perguntarem para mim, eu convido todo mundo que vem a Novo Tempo, visitar a Novo Tempo, conhecer as instalações, os estúdios, ver o centro moderno de comunicação que a igreja tem. E as pessoas vêm, às vezes elas se sentem impactadas. Eu disse assim, não sintam-se impactadas, sintam-se inspiradas, porque a Novo Tempo é um milagre de Deus, um milagre que se renova todos os dias. Quando vocês vierem aqui no Novo Tempo, o guia turístico vai repetir uma frase minha, que eu digo sempre: a Novo Tempo não é um centro de mídia que tem uma escola bíblica, a Novo Tempo é uma escola bíblica que tem um centro de mídia para pregar através da TV, da rádio e da internet. E quando as pessoas vêm a Novo Tempo, perguntaram, nossa, vocês fizeram todo um planejamento estratégico para chegar onde estão? Não, não fizemos. Nem o mais otimista dos nossos pioneiros imaginaria que nós teríamos um centro de mídia que alcança todo o Brasil. Foi Deus que foi abrindo portas. Foi Deus que foi conduzindo todas as coisas, enviando os recursos antes da esperança. E eu vou anunciar agora aqui, pela internet, para o Brasil inteiro, pela primeira vez, pastor Wagner, que hoje, nessa sexta-feira, nesse dia 28 de setembro, está sendo assinado o contrato de aquisição da mais potente emissora de rádio FM da igreja na América do Sul, na cidade do Rio de Janeiro. É isso mesmo, queridos cariocas. Em algumas semanas, o sinal da Voz da Esperança estará alcançando 13 milhões de pessoas no Rio de Janeiro. Uma das mais potentes rádios do Rio de Janeiro. Na verdade, é a mais potente, porque a categoria é 1, que está na cidade do Rio de Janeiro, com uma antena no Morro do Sumaré, uma outra antena no Mendanha, vai alcançar todo o Rio de Janeiro, vai atravessar a Baía de Guanabara e vai até Arraial do Cabo, vai passar lá de Rio Bonito, vai alcançar toda a região fluminense ali, até essa região tão querida do Rio de Janeiro. Hoje, se vocês me perguntarem, pastor Toninho, vocês fizeram todo um planejamento? Não, foi Deus, Deus que mandou. E graças ao apoio desta igreja, Rio de Janeiro será abençoado com a Voz da Esperança. Estou anunciando aqui para um grande público pela primeira vez. Mais uma grande conquista. É Deus usando a força da tecnologia para pregar o Evangelho. Ao concluir aqui as minhas palavras, eu quero dizer a vocês que a tecnologia é um instrumento da igreja remanescente para terminar a pregação do Evangelho. Eu não tenho tempo para contar o que se passa pelo mundo, mas o Evangelho está sendo pregado em todo o mundo. De nosso uplink aqui em Jacareí, nós alcançamos milhares de lugares. Este ano, na verdade, nós entramos em Portugal. Nós temos agora 3 braços, nós temos a Novo Tempo, temos a Novo Tempo e agora tem a Novo Tempo Portugal, uma programação específica para Portugal, um país de um continente europeu, um país secularizado. E hoje já existem dezenas e dezenas de pessoas todos os dias assistindo ao Novo Tempo e começando a estudar a Bíblia. Europeus nativos que não eram alcançados estão sendo alcançados hoje. Poderia falar de outros centros de mídia ao redor do planeta,
que estão pregando o Evangelho. Quando vocês vierem ao Novo Tempo, está feito o convite aqui para que todos venham, façam planos para vocês conhecerem o nosso trabalho de perto. Vocês serão muito bem recebidos. Quando vocês chegarem nos portões do Novo Tempo, vocês vão ver no alto dos nossos modernos prédios antenas parabólicas gigantescas. Dali sai um sinal invisível, que vai a um satélite que está a 40 mil quilômetros de distância. E assim como sobe, ele desce na velocidade da luz, a quase 300 mil quilômetros por hora, em menos de meio segundo. Esse sinal sobe e desce e se espalha, usando as ondas eletromagnéticas da TV, do rádio e da internet. Se espalha por grandes cidades, por vilas, por vilarejos, pelas populações ribeirinhas, alcançando pessoas. Onde não vai um pastor, onde não vai um comportor, onde não vai um educador, onde não vai um médico, onde não vai um livro missionário, o Novo Tempo chega. E nós cumprimos as palavras do apóstolo Paulo em 2 Timóteo, lá no capítulo 4, no verso 2. Pregue em tempo e em fora de tempo, quer seja oportuno, quer não. Enquanto as máquinas publicadoras estão desligadas, enquanto os pastores estão dormindo, os obreiros bíblicos, as escolas estão fechadas, a Novo Tempo está no ar, pregando 24 horas por dia, usando a força da tecnologia. Não tenho melhor exemplo para dizer da força da tecnologia do que a sala onde nós estamos. Milhares e milhares de pessoas, todos os dias se unindo para orar, compartilhar pedidos de oração, pedir a unção do Espírito. Quando o texto de Ellen White diz que Deus dotou o homem de capacidades e talentos, Deus colocou esta visão no coração do pastor Wagner, que iniciou esse grande projeto, que não vai parar até que Jesus volte, e mais pessoas estarão aqui com a gente, usando a tecnologia. Pessoas que de outra forma não seriam alcançadas, estão sendo alcançadas. Nós somos como o Novo Tempo. O cumprimento literal de Apocalipse, capítulo 14, verso 7. O que diz lá? Verso 6 e verso 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar os que se assentam sobre toda a terra, e a cada nação e tribo, língua e povo, cumprindo o que Jesus disse, Apocalipse capítulo 10, verso 11. Profetizes outra vez as nações, a todos os reinos, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Amigos, todos os dias morrem 160 mil pessoas. E boa parte daqueles que estão morrendo nunca ouviram falar de Jesus, nunca ouviram falar de Jesus. Eu estive em janeiro do ano passado, numa imersão em inglês, lá em San Diego, e tinham ali algumas turmas, e dado o momento, as turmas se uniam para interagir, e eu então comecei a conversar com um jovem da Arábia Saudita, de 17 anos. E quando ele perguntou o que eu era, eu disse que eu era um pastor. Aí ele, pastor? Aí, você cuida de animais? Eu disse, não, eu cuido de pessoas. Aí eu falei para ele que eu era pastor da igreja adventista. Este jovem, 17 anos, nunca tinha ouvido falar de Jesus. Nunca. Nunca. Como ele, existem milhares e milhões pelo mundo. Por que eu estou dizendo isso? Quando nós vamos a Romanos, no capítulo 2, nós entendemos como essas pessoas que não conhecem Jesus serão julgadas. Lá está explicado lá. Como Deus vai julgar pela lei que ele coloca no coração do homem. E por que nós temos que pregar o evangelho? Porque aqueles que se desviaram, só existe uma forma de trazer do mundo de pecado aqueles que se desviaram, que é o poder do evangelho para a salvação de todo aquele que crê, como diz o apóstolo Paulo. Por isso nós temos que pregar o evangelho. Mas a volta de Jesus, ela vai acontecer, porque a boa notícia que eu trago para vocês é Mateus 24, verso 14, está sendo cumprido. O evangelho pode não estar alcançando todas as pessoas, a profecia não fala disso. O evangelho está alcançando todos os povos, nações, línguas e reinos. Graças à força da tecnologia, não existem mais barreiras para que todos os povos e nações saibam que Jesus vai voltar. Eu não tenho dúvidas de que nós estamos muito mais perto da volta de Jesus do que nós imaginamos. Todas as profecias já se cumpriram. O que nós temos que fazer é correr
correr e correr para alcançar o maior número de pessoas possível. O maior número de pessoas, através do poder do Espírito. Nós aqui no Novo Tempo investimos em expansão, investimos em novos conteúdos, em cenografia, em figurino, em áudio, vídeo, para reduzir os ruídos de comunicação. Mas o que transforma uma vida é este livro, a palavra do Senhor, através do Espírito Santo que toca num coração. Somos aqui, com os coordenadores, os diretores da sala, apenas instrumentos. A obra é feita pelo Espírito. E o Espírito de Deus está movendo este mundo, está aí, se espalhando por este planeta. Logo será derramado em abundância para aquele último chamamento, para que Jesus volte logo. E eu e você precisamos estar preparados para esse dia. Mas meus amigos, meus irmãos, meus colegas, pastores, todos que estão aqui, todas as profecias já se cumpriram e Jesus já pode voltar. Que essa esperança o anime e o encoraje. Você que perdeu um ente querido, você que sente uma dor no coração, você que está sofrendo, passando por uma angústia, tudo isso vai terminar. Jesus vai cumprir a sua grande promessa muito em breve, que ele vai voltar a esta terra. E ao concluir aqui, pastor Wagner, eu deixo apenas um último verso com vocês. Foram palavras ditas por Jesus, quando ele falou lá em Mateus 10, 27, as palavras conhecidas de Jesus. O que vos digo em trevas, dizei em luz. E o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Jesus profetizou que a mensagem seria pregada pelos telhados, através das ondas eletromagnéticas, de rádio, de TV, da internet. A mensagem está sendo derramada abundantemente por este mundo, porque Jesus está voltando. Que esta mensagem o anime, o inspire e o motive a se preparar cada vez mais e anunciar com força a nossa grande esperança da breve volta de Jesus. É o meu desejo, é minha oração por todos vocês. Amém. Ore conosco, amigo, por favor. Vamos orar. Nosso grande Deus e Pai querido, muito obrigado pelas tuas bênçãos. Obrigado, Deus, muito obrigado pela existência da Sala 57. Obrigado porque esse exército de moderadores, de participantes, que talvez não estejam aqui compartilhando um link, talvez não estejam aqui cuidando da plataforma, dos detalhes, mas estão aqui presentes, orando pelos pedidos que chegam. Estão aqui compartilhando a sua esperança, o seu desejo de receber o Espírito, de orar por essa grande bênção. A Deus, continue abençoando este lindo ministério, que ele se fortaleça cada vez mais e que seja mais uma ferramenta para alcançar pessoas que de outra forma não seriam alcançadas. Continue abençoando o pastor Wagner, aos seus colegas pastores, aos moderadores, a todos que conduzem esse trabalho. Eu oro a Deus também pela Novo Tempo, pelo todos os centros de mídia ao redor do mundo, por cada emissora de rádio, por todos aqueles que trabalham em produções de conteúdo para a internet, nas redes sociais. São milhares de pessoas espalhadas pelo mundo que estão usando a tecnologia, produzindo conteúdos, tentando encontrar formas e maneiras de alcançar mais pessoas. Que todos nós, envolvidos com a comunicação, possamos ser usados por Ti. Humildemente estejamos em Seus braços, buscando pela unção do Espírito, e através dele, ó Deus, possamos usar todas as oportunidades que estão em nossas mãos, para que pessoas que necessitam do Evangelho para terem suas vidas transformadas sejam alcançadas por Ti. Acima de tudo, nos prepare para a Tua volta. Sabemos que está por acontecer em breve. Estejamos preparados hoje, amanhã, em cada momento da nossa vida, não apenas para recebê-lo, mas para anunciar, compartilhar essa grande esperança com todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Siga conosco aqui nos momentos seguintes da sala, nos testemunhos serão compartilhados, nas orações. Rogamos as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.